Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula do curso de Introdução à Álgebra Linear. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer vários exemplos de espaços vetoriais e no final da aula a gente vai falar sobre o conceito de subespaços vetoriais. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem, na aula passada a gente definiu o conceito de espaço vetorial, né? Só lembrando aqui a vocês, espaço vetorial ele é um conjunto equipado com duas operações, operação de soma e multiplicação por escalar. Quando você soma dois elementos desse conjunto, o V, o mais V está dentro desse conjunto, e quando você pega um elemento desse conjunto, suponha V pequeno, e multiplica por alfa, alfa é um número real, um escalar, alfa vezes V também tem que estar nesse conjunto V, que a gente vai chamar de subespaço de espaço vetorial, né? E essas duas operações aqui, elas satisfazem aquelas 8 propriedades. Vimos o exemplo do plano cartesiano e deixei como exercício vocês verificarem o caso onde, em vez do plano cartesiano, vocês verificarem o caso onde o Rn, onde n aqui ele é um número maior ou igual a 1. Certo? Muito bem, nessa aula a gente vai continuar nossa discussão. O segundo exemplo, a gente pode pensar como sendo o conjunto de todas as matrizes reais com m linhas e n colunas. Certo? Esse é o conjunto de todas as matrizes m por n. Bom, a gente vai utilizar nesse conjunto o que a gente aprendeu no ensino médio, como é que eu somo matrizes e como é que eu multiplico matrizes por números reais. Só lembrando aqui, né? Se você pega A uma matriz, B uma outra matriz e alfa um número real, então como é que a gente define soma de matrizes? É simplesmente você definir as entradas da matriz A mais B é a soma das entradas de cada matriz A e de matriz B. Né? Mesma coisa você faz quando você multiplica uma matriz A por um escalar, por um número real alfa. A matriz alfa A vai ser simplesmente você multiplicar todas as entradas da matriz A pelo número real alfa. Certo? É assim que a gente aprendeu somar matrizes e multiplicar matrizes por números reais. Bom, com essas duas operações de soma e multiplicação por escalar, eu afirmo que esse conjunto, o conjunto de todas as matrizes reais, m por n, com essas duas operações aqui, eu afirmo que é um espaço vetorial. Então vamos lá mostrar isso. Né? Para melhor compreensão, eu vou fazer o caso quando m é igual a n, que é igual a 2. Ou seja, eu tenho duas linhas e duas colunas nas minhas matrizes. Bom, para mostrar que ele é um espaço vetorial, a gente tem que mostrar aquelas 8 propriedades que a gente explicou na aula passada. Essas duas operações de soma e multiplicação por escalar, que eu acabei de lembrar a vocês no conjunto das matrizes, eu vou mostrar que elas satisfazem essas 8 propriedades aqui e, portanto, aquele nosso conjunto das matrizes com aquelas operações de soma e multiplicação por escalar será um espaço vetorial. Então vamos lá verificar cada uma dessas propriedades naquele conjunto lá, certo? Ok. Então, para melhor compreensão, para fixar as ideias aqui, eu vou pegar A como sendo essa matriz, 2 por 2, B essa matriz 2 por 2 e C essa outra matriz. E eu quero verificar o seguinte, né? Quando eu somo A mais, entre parênteses, B mais C, isso será igual a A mais B, entre parênteses, mais C. Essa é a primeira propriedade lá de um espaço vetorial. Isso é verdade, né? Por quê? Porque quando eu agrupo a matriz, eu somo primeiro A mais B, e depois eu somo com C, a matriz A mais B vai ser a matriz, né, cujas entradas dela será A11 mais B11, primeira entrada da matriz. Segundo elemento da primeira coluna vai ser A21 mais B21 e assim por diante. Né? Então, somar A mais B, entre parênteses, mais C, é essa matriz aqui. Muito bem, mas
eu vou fazer o raciocínio para essa entrada aqui da matriz. O raciocínio para as outras entradas é análogo. Então repara o seguinte, entre parênteses A11 mais B11, e depois somar com o C11, pela propriedade dos números reais, eu posso dizer que isso daqui é igual a A11 mais, entre parênteses, B11 mais C11. Né? Este número é igual a este número aqui. Faço a mesma coisa para todas as entradas da matriz. Portanto, esta matriz será igual a essa. Ora, esta matriz aqui é igual a matriz A mais, entre parênteses, B mais C. Logo, esse conjunto satisfaz a primeira propriedade de ser um espaço vetorial. A segunda propriedade é: existe um elemento neutro nesse conjunto que satisfaz essa propriedade. Né? A mais esse elemento neutro é igual a A para toda A matriz real. Bom, quem é esse elemento neutro? Bom, o elemento neutro é simplesmente você pegar a matriz nula, né? A matriz formada por todos os elementos da minha matriz, das entradas da minha matriz, são iguais a zero. E é óbvio que ele vai satisfazer essa propriedade aqui. Terceira, para cada A existe uma matriz, que eu vou chamar de menos A, que satisfaz essa propriedade aqui, onde 0 é meu elemento neutro. Quem é menos A? Bom, dado que se eu sei que A é a matriz formada por A11, A12, A21 e A22, como a gente fixou anteriormente, menos A, é claro que a gente sabe quem é menos A, é simplesmente eu multiplicar por menos 1. Né? E aí essa matriz menos A vai satisfazer o que a gente pede aqui da segunda propriedade, terceira propriedade. Né? Quarta propriedade, A mais B é igual a B mais A. Bem, isso é verdade, né? Porque A mais B é essa matriz, A11 mais B11 é igual a B11 mais A11. Faço o mesmo raciocínio para todas as outras entradas da matriz. Né? E essa segunda matriz aqui é igual a B mais A. Portanto, A mais B tem que ser igual a B mais A, verificando a nossa propriedade aqui de ser espaço vetorial. Próxima propriedade. Vou pegar alfa e beta, dois números reais. Então repare que a gente tem que mostrar que alfa vezes a matriz beta A tem que ser igual a alfa vezes beta multiplicado pela matriz A. Certo? Então vamos lá fazer isso. Né? Bom, alfa vezes a matriz beta A, quem é? Vou pegar alfa, depois eu vou multiplicar pela matriz beta A. Pela propriedade de multiplicação por escalar, eu sei que beta, o escalar, o número real beta, vezes A, pela definição da nossa multiplicação, vai ser isso aqui. Né? Isso de um lado. Por outro lado, esse beta, utilizando novamente a operação de multiplicação por escalar, pode passar para fora. Né? Porque beta vezes A, que é isso aqui, também é igual a isso aqui. Logo, alfa vezes beta vezes A tem que ser igual a alfa beta multiplicado por A, mostrando aqui que essa propriedade é válida. Certo? Próxima propriedade. Eu vou pegar dois números reais, alfa e beta, vou somar alfa mais beta e multiplicar por A. A propriedade diz que isso aqui deveria ser igual, para ser espaço vetorial, tem que ser igual a alfa vezes A mais beta vezes A. Então vamos lá, começando com o lado esquerdo aqui. Quem é alfa mais beta multiplicado pela matriz A? Né? Bom, usa a definição de multiplicação por escalar. Alfa mais beta é um número real multiplicado por A. Isso aqui é simplesmente... Né, isso aqui é igual a esta matriz aqui. Certo? Alfa mais beta, você pode usar isso daqui, é simplesmente igual a alfa multiplicado por essa matriz, mais beta multiplicado por essa matriz aqui. Mostrando que alfa mais beta vezes A
é igual a alfa A mais beta A. Próxima propriedade. Alfa multiplicado pelo A mais B. A e B são matrizes. Isso aqui deveria ser igual a alfa A mais alfa B. Vamos lá. Quem é alfa multiplicado por a matriz A mais B? A matriz A mais B, a gente sabe que as entradas dessa matriz são essa matriz aqui, né? Formada pelos elementos que são expostos aqui, certo? Bom, isso de um lado. Por outro lado, eu sei também, né, que A mais B, eu posso fazer essa operação aqui, né? Só estou utilizando operações conhecidas, né, de soma de matrizes, né? Então, eu posso dizer que essa matriz é igual a soma dessa matriz vezes A, alfa, mais alfa multiplicado por essa matriz aqui. E isso é igual a alfa A mais alfa B. Última propriedade, 1 vezes A tem que ser igual a A, onde A é qualquer matriz. Aqui tem um erro de digitação, pessoal. Isso aqui é A. Isso aqui é óbvio, né? Porque 1 vezes A é simplesmente multiplicar as entradas da matriz A por 1 e aí nada muda. Então isso mostra que o meu conjunto das matrizes, com aquelas operações clássicas, naturais que a gente aprendeu no ensino médio, é um espaço vetorial. Ok. Próximo exemplo é um exemplo novo. Provavelmente vocês não viram nada desse tipo de coisa no ensino médio, que é o seguinte, né? Eu vou pegar o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. Então, durante todo o curso, eu vou denotar P de n R do conjunto dos números reais como o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Certo? Bom, a gente sabe, né, que qualquer polinômio eu posso escrever dessa forma aqui, né, de uma forma padrão. Né? Ou seja, um polinômio ele é completamente determinado pelos seus coeficientes. Né? Então, por exemplo, se eu pego, por exemplo, n igual a 3, né? Um polinômio, um exemplo de polinômio é px, 3 mais 2x menos 5x ao quadrado mais 1/5 de x ao cubo, por exemplo. Certo? Então, o que a gente sabe? Né? A gente sabe que qualquer polinômio ele é intrinsecamente determinado pelos seus coeficientes. Os coeficientes são os números reais que multiplicam as variáveis da sua função p. Então, por exemplo, A0 é um coeficiente, neste caso aqui, n é igual a 3, o A0 é igual a 3, o A1 é igual a 2, o A2 é igual a menos 5 e o A3 é igual a 1/5. Certo? Então, os coeficientes são esses caras aqui que multiplicam a variável x. Né? Outro, por exemplo, é aquele x, né? Menos 2 mais 4x ao quadrado. Isso aqui é um polinômio de grau 3, esse aqui é um polinômio de grau 2. Então, lembrem que, repetindo, um polinômio ele é totalmente determinado pelos seus coeficientes. Certo? Então, muito bem, eu estou pegando aqui P de NR, um conjunto bem grande, o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Certo? Bom, esse é um conjunto não vazio, e eu vou equipar esse conjunto com duas operações, soma de polinômios e multiplicação de um polinômio por um escalar, por um número real. Certo? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Eu vou pegar, se P tem coeficientes A0 até AN, e Q tem coeficientes B0 até Bn, e alfa é um número real, então eu vou definir soma de polinômios como somar essas duas funções, P e Q. Certo? Então a minha definição de P mais Q, para uma dada variável x fixada, é simplesmente somar as funções. Então vou pegar aqui esse P mais Q, avaliado no ponto x, vai ser esse polinômio aqui. Repara que os coeficientes do polinômio P mais Q é a soma dos coeficientes de P com Q. Tá ok?
Então isso aqui define uma operação que é somar vetores. Lembra que a gente definiu na aula passada, pessoal, a convenção de que os elementos do meu suposto espaço vetorial, que eu quero mostrar aqui que a gente chama de vetores. Então, quando eu falo vetor, são os elementos do meu espaço vetorial. Bom, neste exemplo aqui a gente está definindo as duas operações e a gente vai mostrar que o conjunto dos polinômios será um espaço vetorial. Então, como é que eu somo vetor? Eu somo vetor dessa forma aqui. Vetores, nesse caso, pessoal, são polinômios, certo? Então, por exemplo, no exemplo do slide anterior, como é que eu somo aqueles dois polinômios, aqueles dois vetores? P mais Q avaliado no ponto X é simplesmente eu somar os coeficientes do polinômio P com Q. Né? Os coeficientes do polinômio P é A0, A1, A2 e A3, como a gente explicou anteriormente. Esses são os coeficientes do polinômio P. Os coeficientes do polinômio Q são esses caras aqui. Né? B0 igual a menos 2, B1 igual a 4. B2 e B3 são 0. Certo? Porque isso aqui é um polinômio de grau de grau 2. Né? Tem uma sutileza aqui, né, pessoal? Aqui, B1 é 0, né? X, o cara que multiplica o B1, o número real que multiplica a variável x, né, é 0. Só um adendo aqui para vocês perceberem isso aqui, certo? Então, esses aqui são os coeficientes do meu polinômio aqui. Então, como é que a gente soma o vetor P com o vetor Q? O polinômio P com o polinômio Q? É simplesmente você definir o polinômio de grau 3, né, como sendo esse cara aqui. Eu vou somar os coeficientes. 3 menos 2 é A0 mais B0, A1 mais B1, 2 mais 0, A2 mais B2, A3 mais B3. E aí eu crio esse polinômio aqui. Certo? Bom, definir a multiplicação por escalar. Então eu vou pegar um polinômio P genérico, dessa forma aqui. E como é que eu vou multiplicar esse polinômio por um escalar, por um número real? Bom, é bastante natural que eu defini a multiplicação por escalar dessa forma. Né? Eu vou simplesmente multiplicar os coeficientes desse polinômio P pelo número real alfa. Isso gera um outro polinômio que a gente denota aqui como sendo alfa P. Multiplicar P pelo escalar, pelo número real alfa, isso me gera esse polinômio aqui, de grau n. Por exemplo, no exemplo do slide anterior, se P é aquele polinômio lá de grau 2, perdão, de grau 3, né? E eu multiplico esse polinômio pelo número real alfa igual a 2, eu tenho esse novo polinômio aqui. Ok? Bom, o exemplo ainda não terminou. Né? Com essas duas operações de soma de polinômios e multiplicação de polinômios por um escalar, eu quero mostrar que PNR ele será um espaço vetorial munido das operações que eu acabei de definir. Então vamos lá, pessoal. A gente tem agora na mão, né, como é que a gente soma vetores nesse conjunto e multiplica vetores por escalares. Agora eu preciso verificar que essas duas operações induzem aquelas 8 propriedades de ser espaço vetorial. Então a gente tem que verificar aquelas 8 propriedades da mesma forma como a gente fez no caso das matrizes, no começo da aula. Então para isso eu vou fixar P, Q e R, 3 polinômios com coeficientes que estão expostos aqui. Né? A0 até a n é a lista de coeficientes para P, B0 até Bn é a lista de coeficientes para Q, C0 até Cn é a lista de coeficientes para R. Então a gente vai verificar lá aquelas propriedades de ser espaço vetorial. Muito bem. Primeiro, a propriedade é mostrar que P mais, entre parênteses, Q mais R é igual a P mais Q, entre parênteses, mais R. Certo? Bom,
usa a nossa definição de soma de polinômios. Q mais R vai ser esse polinômio aqui, né? O polinômio Q mais R é simplesmente um polinômio formado pelos coeficientes que são calculados via soma dos coeficientes de Q com R. Então, o primeiro coeficiente do polinômio Q mais R vai ser B0 mais C0. Né? B0 e C0 são os primeiros coeficientes do polinômio Q e R, respectivamente. Né? Faço a mesma coisa para B1 e C1 e etc. Então, esse polinômio Q mais R é esse polinômio aqui de grau N. Soma, então, esse polinômio com P. Se eu fizer isso, então, utilizando novamente a operação de soma de polinômios, eu vou agregar a esse primeiro coeficiente aqui, digamos, o valor A0, que é o primeiro coeficiente do polinômio P. Faço a mesma coisa para o segundo coeficiente de Q mais R, que é B1 mais C1. Eu vou, esse cara aqui eu vou somar com o A1 mais B1. E assim por diante. Então, o polinômio P mais, entre parênteses, Q mais R, será esse polinômio aqui. Bom, para cada coeficiente eu faço o seguinte raciocínio. Né? Por exemplo, nesse coeficiente, A0 mais, entre parênteses, B0 mais C0 é igual a A0 mais B0, entre parênteses, mais C0. Faço o mesmo raciocínio para todos os outros coeficientes e chego à conclusão de que este polinômio é igual a este polinômio aqui de baixo. Mostrando, então, que essa primeira propriedade aqui é válida. Segunda propriedade, existe um elemento neutro para esse espaço vetorial, para esse conjunto que a gente quer mostrar que é um espaço vetorial. Né? Quem é esse elemento neutro? Bom, o elemento neutro tem que ser um cara, né? Um polinômio que satisfaz essa relação. P mais esse elemento neutro tem que ser igual a P. Bom, é fácil ver aqui, né, quem será esse elemento neutro. É simplesmente eu pegar a função nula. Né? A função nula é um polinômio trivial que é constante igual a zero. E é claro que P mais essa função tem que ser igual a P para todo P polinômio de grau 1. Próxima propriedade, para cada P existe um elemento simétrico, né, que é o menos P. Certo? Antissimétrico, no caso, que é o menos P, que satisfaz essa propriedade aqui. P mais menos P tem que ser igual ao elemento neutro. Ora, se P é um polinômio, com coeficientes A0, 3 pontinhos a n, menos P será quem? Será eu simplesmente multiplicar os seus coeficientes por menos 1. Né? Então, menos P será o polinômio determinado por esses coeficientes aqui, né? Menos A0, 3 pontinhos, menos AN. E aí, quando você soma P mais menos P, você chega à conclusão de que P mais menos P é o elemento neutro e, portanto, menos P bem definido e é dado por esse polinômio aqui. Bom, pessoal, eu vou deixar como exercício vocês verificarem as outras propriedades desse espaço aqui dos polinômios, tá certo? A gente fez quantas? A gente fez 1, 2, 3. Está faltando mais as outras propriedades, né? Está faltando mais 5 propriedades. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem. O fato mais importante aqui vocês têm em mente, o conjunto dos polinômios com essas operações de soma de vetores e multiplicação por escalar. Essa é a operação de soma de vetores, soma de polinômios, nesse caso, e multiplicação por escalar. Ele será um espaço vetorial. Ok, pessoal. Ok, vejamos agora um exercício. Acho que o exercício está na lista. Então vamos resolver esse exercício.
Acho que esse exercício é do livro do Andrade. Né? Muito bem, o exercício é o seguinte. Eu vou pegar o plano cartesiano e vou equipar esse plano cartesiano com duas operações. Uma operação de soma de vetores e multiplicação por escalares. O meu objetivo aqui desse exercício é o seguinte, é para vocês perceberem que a condição de um conjunto ser espaço vetorial depende completamente da forma como você soma vetores e multiplica por escalar. Então, por exemplo, o plano cartesiano, na primeira aula e também no ensino médio, a gente sabe que existe uma operação natural, né, no plano cartesiano de somar vetores e multiplicar vetores por números reais, que é aquela operação que eu lembrei a vocês na aula passada. Vimos na aula passada que o plano cartesiano, com aquelas operações naturais, né, ele é um espaço vetorial. Neste exercício, qual é o objetivo aqui? Ele está definindo somar duas operações, a soma de vetores e multiplicação por escalar, de uma forma diferente do que a gente viu no ensino médio. Certo? Como é que ele está somando vetores? Ele está dizendo o seguinte: U e V, suponho que sejam esses dois vetores aqui, somar U e V não é daquela forma natural que a gente viu na aula passada, no ensino médio. A primeira coordenada dessa soma desse vetor U mais V não será x1 mais y1, como era anteriormente, mas será x1 mais y1 menos 1, e a segunda coordenada é a usual, né, a operação usual, x2 mais y2. Repare que somar vetores aqui é diferente de somar vetores daquela forma natural, né, que a gente viu no ensino médio. Certo? Ok, mas é isso legítimo. Né? Isso é uma operação de soma de vetores. E αU vai ser também diferente de multiplicar escalar por vetores, né, como a gente viu no ensino médio. Eu vou definir αU como sendo, a primeira coordenada vai ser αx1 menos α mais 1. Né? A multiplicação por escalar natural no R2 seria só αx1. Né? Aqui não, aqui eu estou pegando αx1 menos α mais 1. Certo? E a segunda coordenada vai ser αx2. Então, essas são duas operações de soma de vetores e multiplicação por escalar, que são bem diferentes das operações naturais de soma de vetores e multiplicação por escalares no R2 que a gente viu anteriormente. Certo? Bom, o exercício é mostrar que o plano cartesiano, o R2, ele é um espaço vetorial munido das operações acima. Vimos que ele era espaço vetorial com aquelas operações naturais de soma de vetores e multiplicação por escalar. Nesse exercício, ele quer que você mostre que ele continua sendo um espaço vetorial quando você muda essas duas operações básicas aqui, expostas aqui nesse slide. Certo? Então ele pede para você mostrar que o plano cartesiano ele continua sendo um espaço vetorial. Muito bem, pessoal, não é óbvio que ele continuará sendo um espaço vetorial. Certo? Então vamos verificar o que ele está pedindo. Bom, para ele ser um espaço vetorial, com essas operações aqui, de soma e multiplicação, sabemos que tem que satisfazer aquelas 8 propriedades, que vamos começar a fazer agora. Certo? Bom, antes ou depois, em algum momento, pessoal, eu peço para vocês compararem esse exercício com o caso clássico, o caso canônico, né? De quando você faz a operação de soma e multiplicação da forma que a gente aprendeu no ensino médio, que é o que a gente falou isso na aula passada, certo? Tentem comparar esse exercício com o caso canônico, o caso clássico, tá certo? E para vocês se convencerem, né, de que a propriedade de ser espaço vetorial ela está
nitidamente, intrinsecamente associada à forma como você soma e multiplica nesse conjunto, certo? Muito bem, então vamos verificar então que esse conjunto, o plano cartesiano, com essas duas operações, ele será um espaço vetorial. Bom, eu vou fazer em detalhes agora, né? Mas eu já tinha escrito aqui nesse slide. Por exemplo, o elemento neutro neste conjunto, ele será 1 e 0. O elemento neutro no plano cartesiano, quando a gente considera aquelas operações naturais de soma e multiplicação, ele é o elemento neutro é 0, 0. Aqui o elemento neutro será 1 e 0. Certo? Aqui ele será 1 e 0. Bom, então para deixar de conversa, né, vamos resolver esse exercício aqui. Certo? É importante que vocês comparem esse exercício com o caso natural, o caso canônico, que vocês viram no ensino médio. Então vamos lá, vamos resolver o exercício. Bom, eu quero mostrar que ele é um espaço vetorial. Então eu vou fixar U, V e W, 3 vetores no plano cartesiano, dessa forma aqui. Quero verificar então que aquelas 8 propriedades são válidas, tendo em mente, preste atenção, que eu estou utilizando essas duas operações aqui, que não são aquelas operações naturais que a gente viu no ensino médio, no plano cartesiano, certo? Muito bem. Eu quero mostrar que U mais, entre parênteses, V mais W tem que ser igual a U mais V, entre parênteses, mais W. Então vamos lá. Quem é V mais W? Repare que a minha operação de soma de vetores é, a primeira coordenada é y1 mais e1, e vou diminuir de menos 1. Certo? E a segunda coordenada é y2 mais e2. Então essa é a minha operação de soma. Bom, eu tenho esse vetor aqui e eu vou somar com o vetor u. Isso significa o quê? Como é que é a operação de soma? Eu pegar a primeira coordenada, e diminuir de menos 1. Então eu pego esse cara aqui, repito aqui, e diminuo menos 1. Na segunda coordenada é a forma canônica, a forma natural. Então, a segunda coordenada desse vetor u mais v mais w vai ser simplesmente x2 mais y2 mais e2. Certo? Ok. Então, o nosso vetor u mais, entre parênteses, v mais w é esse cara aqui. Agora vamos falar o lado direito. Vamos somar u mais v primeiro. Quando você soma u mais v, o que a gente tem aqui? Somar u mais v é, a primeira coordenada vai ser a soma das primeiras coordenadas de u e v, e eu diminuo, subtraio de 1. E a segunda coordenada é a forma natural, x2 mais y2. Muito bem, agora eu quero somar com w. Quando eu somo com w, sendo fiel à nossa definição de soma de vetores, u mais v, entre parênteses, mais w, na primeira coordenada é simplesmente eu vou repetir essa primeira coordenada aqui, somar com z1, que é a primeira coordenada de w, e de me subtrair de 1. A segunda coordenada é simplesmente a soma das coordenadas, de u, v e w. Aqui não tem o que fazer. Certo? Muito bem, quando você olha para essa primeira coordenada, você percebe o seguinte, essa primeira coordenada é igual à primeira coordenada que está aqui nesse slide. x1 mais y1 mais e1 menos 2. x1 mais y1 mais e1 menos 2. Então a primeira coordenada deste vetor é igual à primeira coordenada deste vetor aqui. A segunda coordenada é obviamente igual ao que está escrito aqui. Logo, u mais v entre parênteses mais w será igual a u mais v mais w entre parênteses, e a primeira propriedade de ser espaço vetorial é satisfeita.
Muito bem. Vamos lá para o elemento neutro, que aí a diferença para o caso clássico, né, para o caso natural do plano cartesiano, ela fica bastante evidente, né? Existe um elemento neutro nesse conjunto, tal que U mais esse elemento neutro é igual a U para todo U no plano cartesiano. Quem será esse elemento neutro agora quando a gente mudou as operações de soma e multiplicação por escalares? Bom, hoje eu não sei quem é. Então, para achar se existir, né, eu não sei quem é e nem se existe, né, a priori. Então, meu candidato é, eu quero achar A e B que satisfaz essa relação aqui. Bom, A e B, para satisfazer essa relação, ela tem que satisfazer esta relação aqui. x1, x2 mais AB tem que ser igual a x1 e x2, de um lado. Por outro lado, pela nossa operação de soma de vetores, eu sei que somar esse vetor x1, x2 com AB não é igual a x, a primeira coordenada não é igual a x1 mais A, mas sim igual a x1 mais A menos 1. E a segunda coordenada é x2 mais B. Então eu tenho um sistema aqui, né? x1 mais A mais menos 1, x1 mais A menos 1 tem que ser igual a x1, e x2 mais B tem que ser igual a x2. Ora, x2 mais B igual a x2, então B tem que ser 0. Óbvio, né? E x1 mais A menos 1 tem que ser igual a 1, a x1, desculpe. x1 mais A menos 1 tem que ser igual a x1. A única possibilidade disso acontecer é que A tem que ser 1. Portanto, o elemento neutro nesse conjunto, equipado com essas operações de soma de vetores e multiplicação, ele não será o 0, 0. Mas esse elemento neutro será 1 e 0. Desculpa ser repetitivo, mas comparem, por favor, com o plano cartesiano no caso natural. Né? No caso onde você soma e multiplica vetores por escalar da forma natural, daquela forma que a gente aprendeu no ensino médio. E comparem com esse exercício aqui, certo? Reparem que lá o meu elemento neutro é 0, 0 e aqui é 1 e 0. Muito bem, para cada U existe um elemento que a gente vai chamar de menos U que satisfaz essa relação aqui. Né? No caso canônico, né, do plano cartesiano que a gente viu no ensino médio, se U é x1, x2, eu estou chamando de U, isso, minha anotação aqui, U é x1 e x2. Quem seria o menos U? No caso do ensino médio, seria menos x1, menos x2. Para esse exercício aqui, será que ele continua sendo a mesma coisa? Não, não será a mesma coisa. Né? O mesmo raciocínio que a gente fez para a propriedade anterior, menos U eu não sei quem é, então eu vou chamar de A e B. A e B ele deve satisfazer essa relação aqui. Né? Então, novamente, eu tenho um sistema. x1 mais A menos 1 tem que ser igual a 1. x2 mais B tem que ser igual a 0. Então, B tem que ser igual a quem? Menos o B, resolvendo esse sistema, o B tem que ser igual a menos x2. x1 mais A menos 1 tem que ser igual a 1. Portanto, o que eu tenho aqui? O A ele não é igual a menos x1, mas é igual a 2 menos x1. Então, o elemento menos U nesse conjunto, ele será 2 menos x1 e menos x2. Compare novamente com o caso natural do plano cartesiano com as operações que vocês aprenderam no ensino médio. Compare com esse exercício aqui, nessa propriedade aqui novamente, certo? A próxima propriedade é U mais V igual a V mais U. Será que isso é verdade? Bom, U mais V, essa é a nossa definição de soma. Agora vamos para o lado direito. Quem é V mais U? V mais U é simplesmente esse vetor aqui. Ora, x1 mais y menos 1 é igual a y mais x1 menos 1. Simplesmente eu troquei a ordem aqui. Né? Portanto, U mais V será igual a V mais 1. Próxima propriedade. Alfa multiplicado por beta U.
isso deveria ser igual a alfa beta e depois multiplicar pelo vetor u. Então vamos por partes. Beta u, pela nossa definição de multiplicação por escalar, eu utilizei aqui. Quando você pega esse vetor e multiplica por alfa, você utiliza novamente a definição de multiplicação por escalar, certo? Que é, na primeira coordenada, é multiplicar alfa pela primeira coordenada de beta u, que é esse cara aqui, diminuir de alfa e somar mais 1. Essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada é a operação usual, né? Simplesmente multiplico alfa por beta x2. A segunda coordenada não tem o que fazer. Certo? Muito bem, então esse vetor alfa, entre parênteses beta u, é o que está escrito aqui. Vejamos agora o lado direito. Eu quero mostrar que alfa beta u é igual a este vetor aqui. Bom, utilizando a nossa definição alfa beta, esse número, multiplicado pelo vetor u, vai ser quem? A primeira coordenada vai ser alfa beta, multiplicado por x1, que é a primeira coordenada de u, menos alfa beta mais 1. E a segunda coordenada é a usual, certo? Bom, se você olha este vetor aqui e este vetor aqui, você percebe que se eu distribuir essa multiplicação, vai ficar que esse primeiro coordenada é igual a essa coordenada aqui. Alfa beta x1 menos alfa beta mais alfa menos alfa, que cancela, né? Mais 1. É o que está escrito aqui. Portanto, essa propriedade aqui ela é satisfeita. Próxima propriedade. Eu vou pegar alfa e beta. Eu vou somar esses dois números reais, alfa mais beta, e vou multiplicar por u. Isso tem que ser igual a alfa u mais beta u. Vamos lá. Por definição, este vetor alfa mais beta vezes u vai ser quem? Alfa mais beta, entre parênteses, vou multiplicar pela primeira coordenada de u, que é x1. Vou subtrair do escalar, alfa mais beta, e vou somar 1. Isso aqui é a primeira coordenada deste vetor. A segunda coordenada é aquela operação usual, né? Eu simplesmente multiplicar pelo escalar, alfa mais beta. Tá, então o lado esquerdo dessa igualdade é o que está escrito aqui. Por outro lado, quem é alfa u? Alfa u, utilizando a nossa definição de multiplicação, é este vetor aqui. Mesma coisa para beta u. Este vetor aqui. Quando eu somar alfa u mais beta u, utilizando a noção de soma fixada no começo do exercício, o que a gente vai ter? Eu vou ter que alfa u mais beta u vai ser quem? Eu vou pegar o primeiro elemento, estou utilizando a noção de soma aqui, pessoal. Como é que a gente soma vetores? Lembra aqui. A gente soma vetores dessa forma. Eu pego a primeira coordenada de u, segunda coordenada de v, primeira coordenada de u, primeira coordenada de v e subtraio de menos 1. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá? Então, quem é a primeira coordenada de alfa u? É alfa x1 menos alfa, mais 1. Certo? Quem é a primeira coordenada de beta u? É esse cara aqui. Então eu somo essas duas coordenadas, esses dois números aqui, e subtraio de menos 1. Isso vai me dar o quê? Alfa x1 menos alfa, mais beta x1 menos beta, mais 1. Por que mais 1? É mais 2, né, que é soma com esse cara, e vou subtrair de 1. Né, dando esse número aqui. A segunda coordenada não tem o que fazer, né, alfa x2 mais beta x2. Então você percebe que este vetor é igual a este primeiro vetor aqui. Certo? Então essa propriedade aqui ela é satisfeita. Alfa vezes u mais v, próxima propriedade, tem que ser igual a alfa u mais alfa v. U mais v
utilizando a noção de soma, novamente, é este vetor aqui. Bom, então o lado esquerdo dessa igualdade vai ser quem? Alfa vezes esse vetor, utilizando novamente a propriedade de multiplicação que ele definiu no começo do exercício. Eu vou pegar a primeira coordenada deste vetor, multiplicar por alfa, subtrair de menos alfa com alfa e mais 1. Isso é a definição de multiplicação por escalar na primeira coordenada. Alfa x2 mais alfa y2. Isso aqui é a segunda coordenada que não tem o que fazer aqui, né? Porque ela segue a propriedade de multiplicação no caso clássico, né? Bom, o lado direito dessa igualdade, como a gente já viu anteriormente, e aí quando você soma, mantendo-se fiel à operação de soma que ele definiu no começo do exercício, você tem esse vetor, e aí você compara e observa que essa igualdade é válida. Este vetor é igual a este vetor aqui. Por último, 1 vezes u tem que ser igual a u. Vamos lá, quem é o vetor 1 vezes u? O vetor 1 vezes u é quem? Lembrando como é que a gente multiplica escalares nesse conjunto. Eu vou pegar 1, multiplicar pela primeira coordenada do vetor u, que é x1. Vou subtrair do escalar 1, que eu estou multiplicando, e eu vou somar com mais 1. Quando eu faço isso, essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada é o usual, né? 1 vezes x2. Quando você faz isso, você percebe que este vetor é igual a x1 e x2. Logo, 1 vezes u é igual, para todo u, vetor do plano cartesiano. Isso termina a questão. Certo? Muito bem, pessoal. A gente então chegou ao final do assunto, né? Espaço vetorial. Certo? Bom, para terminar a aula, eu vou falar sobre um conceito que está incluso, né, no conceito de espaço vetorial, que a gente chama de subespaço vetorial. Certo? Então vamos começar aqui um assunto novo, que é o subespaços vetoriais. O que seriam esses subespaços vetoriais? Bom, eu vou começar com V, um espaço vetorial sobre R, e W, um subconjunto de V. Certo? Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, eu vou dar condições, eu vou definir o que a gente chama de um subespaço vetorial. Então vamos lá. A gente diz que W ele é um subespaço vetorial de V, de um espaço vetorial V, se as seguintes condições são satisfeitas. Esse conjunto W ele é não vazio. Se eu pego dois elementos U e V em W, então a soma U mais V estará em W, certo? Isso é uma condição. A terceira condição é que se eu pego um elemento U em W e eu pego um escalar alfa, quando eu multiplico alfa vezes U, o vetor alfa vezes U tem que estar em W. Então, um subespaço vetorial ele é um subconjunto do meu conjunto V, que é certo, que satisfaz essas três propriedades. Ele é não vazio, ele é fechado pela operação de soma e também pela operação de multiplicação por escalar. Fechado em que sentido? Toda vez que você multiplica, toda vez que você pega dois elementos de W, quando você somar esses elementos, U mais V, suponha que você pega U e V em W, quando você somar U mais V estará em W. A mesma coisa é quando eu pego elementos em W, quando você multiplica por escalares, ele continua em W. Certo? Então isso aqui é o que a gente chama de subespaço vetorial. Bom, antes de dar exemplos,
Primeira observação é a seguinte: se W é um subespaço vetorial, então necessariamente ele deve conter o elemento neutro. Por quê? Porque se eu pego, devido a essa terceira propriedade, que diz o seguinte, que alfa vezes U está em W sempre que eu pegar para todo alfa e U, para todo alfa número real e U elemento de W. Agora, se isso aqui tem que ser satisfeito para todo alfa e para todo U, em particular eu posso pegar alfa igual a zero. Então se eu pego alfa igual a zero, a gente sabe que zero vezes qualquer vetor é o elemento neutro. Portanto, o elemento neutro tem que estar em W. Observação 2 é todo espaço vetorial ele admite pelo menos dois subespaços a saber, né? O conjunto unitário, que é só o elemento neutro, e, e o próprio espaço vetorial ele é um subespaço vetorial, certo? Terceira propriedade, terceira observação, melhor dizendo, é que qualquer subespaço W de V será um espaço vetorial herdando as propriedades de adição e multiplicação por escalar advindas de V. Certo? Muito bem. Um exemplo, vamos começar a falar dos exemplos para ilustrar a nossa definição de ser um subespaço vetorial. Eu vou pegar V, o meu espaço vetorial, como sendo o Rn, vou pegar W como sendo o conjunto das listas de números, x1 até xn, onde a minha primeira coordenada é nula. Certo? Onde a minha primeira coordenada é nula. O exemplo é, então W será subespaço de V. Para ser subespaço de V, ele tem que satisfazer aquelas três propriedades. W tem que ser um subconjunto de V, não vazio. Né? Ele é não vazio porque, por exemplo, este vetor aqui, 0, 1, 3 pontinhos, 1, pertence a W. Lembra que W é o conjunto das listas de números reais, né, cuja primeira coordenada é nula. Então, este cara, por exemplo, está em W, logo W não é não vazio. Ok. Eu agora quero mostrar a segunda propriedade, que eu vou pegar dois vetores em W, U e V. Certo? Genericamente, um vetor U está em W se a primeira coordenada é 0. Então eu coloco aqui 0 na primeira coordenada. x2, 3 pontinhos xn para o meu vetor U. E V como sendo 0, y2, 3 pontinhos yn. Como sendo meu outro vetor em W. Eu vou multiplicar. Então, quando eu somar U mais V, né, aqui, pessoal, se a gente não falar, né, como a gente não está falando nada sobre quais são as operações de soma e multiplicação por escalar, a gente sempre supõe que são aquelas operações usuais, aquelas operações naturais do Rn, somar vetores e multiplicar por escalar. Então aqui, nesse exemplo, a gente está utilizando as operações de soma e multiplicação por escalar, aquelas naturais. Certo? Então, U mais V vai ser quem? A primeira coordenada é 0, a segunda coordenada é x2 mais y2, 3 pontinhos, e a última coordenada é xn mais yn. Isso tem que estar em W, para ser subespaço vetorial. E de fato está. Por quê? Porque a minha primeira coordenada é nula. Logo, este vetor U mais V está em W. Certo? Então a segunda propriedade de ser um subespaço vetorial, ela é satisfeita. Bom, eu pego U, um vetor em W, e multiplico por alfa. Alfa vezes U vai ser quem? A primeira coordenada é 0, a segunda coordenada é alfa x2, 3 pontinhos, a enésima coordenada é alfa xn. Este vetor está em W, por quê? Porque a minha primeira coordenada é nula. O que a gente mostrou? A gente mostrou então aquelas três propriedades. De que, vamos voltar aqui, aquele conjunto W é não vazio, ele está contido no Rn, né? Ele é não vazio, aquele conjunto W. Quando eu pego dois elementos de W, a soma está em W. E quando eu pego um escalar alfa e um elemento de W, a multiplicação também está em W. E, portanto, W será um subespaço vetorial. Ok.
Ah, eu acho melhor, pessoal, acabar a aula por aqui. Essa aula já está ficando muito longa. Na próxima aula, então, a gente começa a partir desse exemplo aqui, ilustrar outro exemplo, né, de ser um subespaço vetorial. Ok, pessoal, então até a próxima aula.